a segunda palestra, então, foi no dia 12 de abril de 1912, na residência do senhor e da senhora Howard McNutt, então Abdu'l-Bahá diz: esta é a mais feliz das visitas. Eu cruzei o mar, vindo das terras do Oriente, pelo prazer de encontrar os amigos de Deus. Embora eu esteja fatigado de minha longa jornada, a luz do Espírito brilhando em vossas faces me descansa e recompensa. Nesta reunião, as suscetibilidades divinas estão radiantes. Esta é uma casa espiritual, a habitação do Espírito. Não há discórdia aqui. Tudo é amor e unidade. Quando as almas estão reunidas desta maneira, as dádivas divinas são concedidas. O propósito da criação do homem é alcançar as supremas virtudes da humanidade através da obtenção das dádivas celestiais. O propósito da criação do homem, portanto, é unidade e harmonia, e não discórdia e separação. Se não houvesse afinidade entre os átomos que compõem o reino dos minerais, a Terra jamais se teria formado, o universo não poderia ter sido criado. É por causa da afinidade que eles têm uns pelos outros que a força da vida pode se manifestar, e os organismos do mundo fenomênico se tornam possíveis. Quando essa atração ou afinidade atômica é destruída, a força da vida deixa de se manifestar e o resultado é morte e inexistência. Do mesmo modo, isto ocorre no mundo espiritual. Este é o reino de completa atração e afinidade. É o reino do único Espírito Divino, o reino de Deus. Assim, a afinidade e o amor que se manifestam nessa reunião, as suscetibilidades divinas aqui testemunhadas, não são deste mundo, mas provenientes do mundo do reino. Quando as almas são separadas e egoístas, as graças divinas não descem e as luzes da Assembleia Suprema não mais se refletem, mesmo que os corpos estejam reunidos. Um espelho com as costas voltadas para o sol não pode refletir o esplendor deste. Louvores a Deus! O propósito dessa Assembleia é amor e unidade. Deus vieram para estabelecer a unidade do reino nos corações dos homens. Todos eles proclamaram as boas novas das dádivas divinas ao mundo humano. Todos trouxeram a mesma mensagem do amor divino ao mundo. Jesus Cristo deu sua vida na cruz pela unidade do gênero humano. Do mesmo modo, os que acreditaram nele sacrificaram sua vida, honra, posses, família, tudo, a fim de que este mundo humano pudesse ser libertado do inferno da discórdia, inimizade e contenda. Seu princípio era a unidade da humanidade. Apenas poucos foram atraídos a ele. Não foram os reis e governantes de sua época. Não foram pessoas ricas e importantes. Alguns deles eram pescadores. A maioria deles era ignorante, sem instrução nos conhecimentos deste mundo. Um dos mais destacados entre eles, Pedro, não conseguia se lembrar dos dias da semana. Todos eles eram homens sem importância aos olhos do mundo. Mas seus corações eram puros e atraídos pelo fogo do Espírito Divino manifestado em Cristo. Com este pequeno exército, Cristo conquistou o mundo oriental e ocidental. Reis e nações se levantaram contra ele. Filósofos e os homens mais eruditos atacaram e blasfemaram contra sua causa. Todos foram derrotados e superados. Suas línguas se calaram, sua luz foi extinta, seu ódio suprimido. Nenhum traço deles permaneceu. Eles se tornaram como inexistentes, enquanto seu reino é triunfante e eterno. A brilhante estrela de sua causa ascendeu ao zênite, enquanto a escuridão envolveu seus inimigos e os eclipsou. Seu nome, amado e venerado por poucos discípulos, é reverenciado agora pelos reis e nações do mundo.
Seu poder é eterno. Sua soberania continuará para sempre, enquanto aqueles que se lhe opuseram foram arrasados, seus nomes ignorados e esquecidos. O pequeno exército de discípulos transformou-se numa poderosa legião de milhões. As hostes celestiais, a Assembleia Suprema, são suas legiões. A palavra de Deus é sua espada. O poder de Deus, sua vitória. Jesus Cristo sabia que isso iria acontecer e estava contente em sofrer. Sua humilhação era sua glorificação. Sua coroa de espinhos, um diadema celestial. Quando eles a forçaram na sua abençoada cabeça e golpearam sua formosa face, estabeleceram as fundações de seu reino imorredouro. Ele continua soberano, enquanto eles e seus nomes se perderam e foram ignorados. Ele é eterno e glorioso. Eles são um simples nada. Eles queriam destruí-lo, mas destruíram a si próprios e com os ventos de sua oposição aumentaram a intensidade de sua chama. Por intermédio de sua morte e de seus ensinamentos, nós entramos em seu reino. Seu ensinamento essencial foi a unidade da humanidade e o cumprimento das supremas virtudes humanas através do amor. Ele veio para estabelecer o reino de paz e de vida eterna. Podeis encontrar em suas palavras qualquer justificativa para discórdia e inimizade? O propósito de sua vida e a glória de sua morte foram libertar a humanidade dos pecados da contenda, guerra e carnificina. As grandes nações do mundo se orgulham de que suas leis e sua civilização se baseiam na religião de Cristo. Por que então travam guerra uma com as outras? O reino de Cristo não pode ser mantido se for destruído e desobedecido. As bandeiras de seus exércitos não podem conduzir as forças de Satã. Considerai o triste retrato da Itália travando guerra em Trípoli. Se a Itália fosse proclamada uma nação bárbara e não cristã, isso seria negado com veemência. Mas será que Cristo aprovaria o que eles estão fazendo em Trípoli? Essa destruição de vidas humanas é obediência às suas leis e ensinamentos? Onde ele ordena tal coisa? Onde ele consente tal coisa? Ele foi morto pelos seus inimigos. Ele não matou. Ele até amou e orou por aqueles que o crucificaram. Por isso, essas guerras e crueldades, esse derramamento de sangue e pesar são o anticristo, e não Cristo. Estas são as forças da morte e de Satã, não das hostes da Celestial Assembleia Suprema. Um conflito não menos amargo é o que existe entre seitas e denominações. Cristo era o divino centro de unidade e amor. Sempre que prevalecer discórdia sobre a unidade, sempre que ódio e antagonismo tomam o lugar de amor e camaradagem espiritual, aí reina o anticristo em vez de Cristo. Quem está com a razão nessas controvérsias e antagonismos entre as seitas? Cristo ordenou que amassem ou que odiassem uns aos outros. Ele amou até mesmo seus inimigos e na hora da crucificação orou por aqueles que o mataram. Portanto, ser cristão não é meramente levar o nome de Cristo e dizer: eu pertenço a um governo cristão. Ser um cristão verdadeiro é ser um servo de sua causa e de seu reino. Caminhar sob sua bandeira de paz e amor a toda a humanidade. Ser abnegado e obediente. Vivificar-se pelos sopros do Espírito Santo. Ser espelhos que reflitam o esplendor da divindade de Cristo. Ser árvores frutíferas em seu jardim. Refrescar o mundo com a água da vida de seus ensinamentos. Ser como ele em todas as coisas e pleno do Espírito, seu amor. Louvores a Deus. A luz da unidade e amor está brilhando nessas faces. Estas suscetibilidades espirituais são os verdadeiros frutos celestiais. O Bab e Bahá'u'lláh, há mais de 60 anos, proclamaram as boas novas da paz universal. O Bab foi martirizado na causa de Deus. Bahá'u'lláh sofreu 40 anos como prisioneiro, exilado para que o reino do amor pudesse ser estabelecido no Oriente e no Ocidente. Ele tornou possível que nós nos encontrássemos aqui em amor e unidade. Ele sofreu aprisionamento para que nós fôssemos livres para proclamar a unicidade do mundo humano pela qual ele sofreu por tanto tempo e tão fielmente.
Ele foi acorrentado em masmorras. Ele ficou sem alimento. Seus companheiros eram ladrões e criminosos. Ele foi submetido a todo tipo de brutalidade e aflição. Mas no decorrer de tudo isso, nunca parou de proclamar a realidade da palavra de Deus e a unicidade da humanidade. Foi pelo poder de sua palavra que nós nos reunimos aqui. Vós, da América, e eu, da Pérsia. Todos em espírito de amor e unidade. Isso era possível nos séculos anteriores? Se isso se tornou possível após 50 anos de sacrifício e ensino, o que nós devemos esperar nos maravilhosos séculos por vir? Tanto que vossas faces se tornem mais radiantes de esperança e determinação celestial para servir a causa de Deus. Difundir as puras fragrâncias do divino jardim de rosas da unidade. Despertar as suscetibilidades espirituais nos corações dos homens. Novamente inflamar o espírito da humanidade com o fogo divino e refletir a glória celestial neste tenebroso mundo de materialismo. Quando possuirdes essas divinas suscetibilidades, sereis capazes de despertar e desenvolvê-las nos outros. Não podemos dar de nossas riquezas aos pobres, a menos que as possuamos. Como pode o pobre dar ao pobre? Como pode a alma privada das graças celestiais desenvolver em outras almas a capacidade de receber essas graças? Adornai-vos com as perfeições das virtudes divinas. Minha esperança é que possais ser despertados e vivificados pelos sopros do Espírito Santo. Então sereis realmente os anjos celestiais que, segundo Cristo prometeu, apareceriam neste dia para colher os frutos da plantação divina. Esta é minha esperança. Esta é minha prece por vós.